A Uni vai perder seu principal meio de financiamento, o monopólio de emissão de carteirinha de estudante. O que isso significa? E mais, a lógica da meia entrada faz sentido? Eu sou Mano Ferreira e vamos falar sobre isso no Livro de Notícia dessa quinta, 28 de novembro. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, nós trazemos para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Sabe a carteirinha de estudante que garante meia entrada para shows, peças de teatro, jogos de futebol e outros eventos culturais? Agora vai ser mais fácil ter a carteirinha. O Ministério da Educação lançou um aplicativo para disponibilizar uma carteira de estudante digital gratuita para todos os estudantes. Antes dessa medida, a emissão dessa carteirinha era um monopólio das entidades estudantis, como a UNE, a tradicional União Nacional dos Estudantes. E essa era basicamente a grande fonte de financiamento da entidade, que tem a legitimidade da representação dos estudantes questionada há muitas décadas. O nosso associado Daniel Zago, que é estudante de Economia da URGS, no Rio Grande do Sul, e ativista do movimento estudantil, conversou com a gente sobre isso. Zago, qual vai ser o impacto dessa medida? Fala pessoal, tudo bem? Na última segunda-feira nós recebemos uma excelente notícia. Acabou de uma vez por todas o monopólio que a Uni detinha sobre a emissão das carteirinhas estudantis. Agora, com o app de estudantil lançado pelo MEC, todo estudante vai poder entrar na base do governo, na base de dados, e receber digitalmente a sua carteirinha estudantil. Ou seja, sem precisar mais dar R$ 35 para uma organização que ele não concorda, que ele não vê um posicionamento transparente e da qual ele não necessariamente quer participar, que é a União Nacional dos Estudantes. Que agora, nesse momento, também tem uma excelente oportunidade. Com a perda desse recurso previsto, monopolizado pela organização, vai poder buscar novas formas de financiamento, vai poder construir uma relação ainda mais forte com os estudantes, talvez, construir mais credibilidade para realmente poder pedir o dinheiro do estudante para poder fornecer algum serviço e talvez vai ter que repensar a forma que tem a sua gestão conduzida, sendo dominada há décadas e décadas por partidos de esquerda que usam esses recursos para simplesmente fazerem a sua agenda programática e ideológica avançar. Zago levanta uma questão muito interessante. Como a gente sabe, faz muito tempo que a maioria dos estudantes brasileiros não se sente representada pela Uni. O fato de ter o financiamento garantido pelo monopólio das carteirinhas acaba acomodando as entidades, né? Uma lógica muito parecida com o que acontece com os partidos políticos, que no caso tem o financiamento garantido pelo fundo partidário e pelo fundo eleitoral, e acabam se voltando para os próprios interesses, perdem a conexão com a sociedade. Por isso é muito importante rever a forma de financiamento das entidades, sejam dos partidos, sindicatos ou entidades estudantis como a Uni. No caso dos sindicatos, o imposto sindical foi a grande forma de financiamento dessas entidades por muito tempo, desde a ditadura de Getúlio Vargas, nos anos 40 do século passado. A verdade é que muitas delas só surgiram graças ao imposto sindical, que produziu uma grande distorção no número de sindicatos no Brasil. Segundo um levantamento do Leandro Narlock, autor do Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, enquanto países como África do Sul, Estados Unidos e Reino Unido têm entre 160 e 190 sindicatos e nossa vizinha Argentina tem apenas 91, o Brasil tem impressionantes 17 mil sindicatos. A cada 10 sindicatos que existem no mundo inteiro, 9 são no Brasil. Esse é o tamanho da distorção. Uma matéria sobre o Brasil publicada essa semana no Financial Times, que é um dos jornais mais influentes do mundo, diz que o sistema político brasileiro tem essa como uma característica central do seu funcionamento, né? A ideia de que os agentes políticos, tradicionalmente, no lugar de servir a sociedade, usam a sociedade para se servir, para seu benefício próprio. Não tem como discordar de que esse é o funcionamento majoritário no Brasil. E essa cultura se consolidou através desse tipo de lei. No caso do imposto sindical, acabou com a reforma trabalhista, e também no caso do monopólio das carteiras de estudante, que acaba agora, né?
Mas, como a gente sabe, esse tipo de lei que está em vigor há muito tempo, desde a era Vargas, não acaba com essa cultura de um dia para o outro, mas, sem dúvida, é o passo fundamental, né, para começar a mudar esse sistema distorcido de incentivos. A emissão da carteirinha digital depende também do envio de dados dos estudantes pelas instituições de ensino para o sistema educacional brasileiro. As escolas e universidades devem enviar dados como data de nascimento, curso, matrícula, ano e semestre em que os estudantes entraram, seja na escola ou na universidade. A gente conversou sobre isso com o nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal. Magno, o que o MEC pode fazer com esses dados? Mano, a ideia do MEC é utilizar esses dados que coleta para a emissão das carteirinhas apenas para formulação, execução e acompanhamento de políticas públicas. A justificativa do Ministério é que hoje os dados coletados por meio do Censo da Educação Básica e Superior não são suficientes para que políticas eficientes sejam implementadas. A dúvida aí é como será a manutenção desses dados, o que o governo pode ou não fazer com esses dados, o que o Ministério da Educação pode fazer de posse dessas informações. Vale lembrar que anteriormente, já em 2019, houve uma queda de braço bastante significativa entre o Ministério da Educação e o INEP sobre os acessos aos dados do Censo da Educação. O INEP justificava que o censo, os dados eram coletados pelo censo para uma outra finalidade. Isso levou à demissão do presidente da instituição. Então, aí, dessa vez, o Ministério da Educação decidiu condicionar o acesso da carteirinha ao fornecimento de certos dados, com a exceção da foto do estudante e o seu CPF. Todos eles já eram coletados através da sessão voluntária à época do censo, mas dessa vez o que a gente tem é a pedida obrigatória. Então, o estudante que desejar ter a sua carteirinha digital gratuita, mesmo aqueles da rede particular de ensino, deverão ceder ao Ministério da Educação, deverão ceder ao governo brasileiro suas fotos, seu CPF, sua data de nascimento, a data que entrou na universidade e quanto tempo está por lá. Então, aumenta o volume de dados cedidos pelo estudante ao MEC, e a justificativa do MEC é que, de posse desses dados, os programas implementados pelo Ministério seguirão um pouco melhor as necessidades do estudante brasileiro. Bem, além desses aspectos que nós já tratamos, não tem como falar sobre carteirinha de estudante sem falar sobre a lógica da meia entrada. À primeira vista, a meia entrada tem a melhor das intenções, né? A lógica seria que os estudantes que ainda estão em formação, não têm uma renda própria e precisam ter acesso à cultura e lazer. Aí o que é que se vê imediatamente? A gente vê um estímulo à vida cultural dos estudantes, eles pagando apenas meia entrada. O problema é que na economia, além do que se vê, tem também sempre o que não se vê. E nesse caso tem muita coisa que a gente não vê automaticamente quando fala de meia entrada. Primeiro, dá benefício para todos os estudantes, inclui benefício para os estudantes ricos. Segundo, não existe almoço grátis. Então, se tem um beneficiado, tem outro que paga. E nesse caso, o benefício da meia entrada é pago por quem não é estudante. E aí a gente inclui pessoas que não são ricas. Então a gente vai ver casos em que um estudante rico vai ter a meia entrada financiada por um não estudante pobre. Imagine o seguinte: João é um estudante universitário, nasceu em família rica, estudou a vida inteira em colégio particular, passou em uma universidade pública, cursa medicina. Nasceu rico e vai continuar sendo rico, mas como ele é estudante, vai pagar a meia entrada. Agora imagine Pedro, um jovem que não teve oportunidade, nasceu numa família pobre, estudou em escola pública, mas perdeu o pai quando estava ainda no ensino médio. O pai dele foi assassinado, acabou tendo que abandonar os estudos para ajudar na renda da família, e ele faz bicos no trabalho informal. Pedro nasceu pobre e provavelmente vai continuar sendo pobre, mas ele vai ter que pagar o ingresso inteiro para os eventos. Então, na prática, Pedro, que é pobre, está pagando pelo privilégio de João, que é rico. Isso é justo? Na prática,
O problema é ainda pior. Como diz Pércio Arida, nosso conselheiro, na economia os átomos pensam. Então, os produtores culturais se adaptam à lei da meia entrada. Então, se grande parte do público vai pagar meia, o preço dos ingressos acaba aumentando. Então, no final das contas, o estudante acaba pagando como se fosse metade do dobro. E aos poucos o mercado vai se ajustando para oferecer a metade do dobro para mais gente. Então o cliente de um determinado banco ou cartão de crédito acaba também tendo meia entrada, professor tem meia entrada, idoso tem meia entrada. No longo prazo, isso vai gerando uma enorme distorção nos preços do mercado, né? Agora volte a pensar no Pedro, que é pobre, muitas vezes não se encaixa em nenhuma dessas categorias de privilégio. Ele, que é quem mais precisava ter ajuda para ter acesso à cultura e aos eventos, acaba ficando sem acesso nenhum porque não consegue pagar. Então, se a minha entrada vira metade do dobro, a inteira acaba sendo o dobro do que seria originalmente. E a cultura fica ainda mais longe. Qual é a conclusão? Numa democracia, é legítimo, sim, debater programas para resolver problemas sociais, como é o caso da falta de acesso à cultura. Mas qualquer proposta de solução tem que levar em conta as consequências da proposta, não somente as boas intenções iniciais. Afinal de contas, de boa intenção, o inferno está cheio, né? E no mercado, o sistema de preços funciona como um meio de informação, para que as pessoas se organizem e tomem decisão. Então, intervir no sistema de preço é muito ruim, porque vai gerando muita distorção. O ideal é que qualquer tipo de estímulo, de subsídio, de política pública seja debatido dentro do orçamento público. No lugar de mudar o preço, que o governo ajude diretamente a financiar o acesso para quem precisa, né? Por isso que o programa Bolsa Família e coisas desse tipo é uma política pública tão melhor que a média, porque ela tenta identificar quem precisa de ajuda e dar o dinheiro para a pessoa diretamente, sem ficar criando distorções e complicações no meio do caminho. Falando em distorções e complicações no meio do caminho, ontem teve um assunto muito importante na Câmara dos Deputados relacionado ao novo marco legal do saneamento básico. Como a gente sabe, metade dos brasileiros não tem acesso a esgoto, está exposto a doenças que atrapalham tanto a produtividade dos mais velhos como o desenvolvimento escolar das crianças, e para mudar isso a gente precisa mudar a legislação e acabar com o monopólio das companhias estaduais de saneamento e água. Ontem, finalmente, o plenário da Câmara aprovou por 269 votos a 113 o requerimento de urgência para votar o novo marco legal do saneamento. Isso significa que o projeto deve ser colocado na ordem do dia da sessão deliberativa seguinte. Ou seja, o tema pode ser votado hoje, mas ainda não tem previsão de sessão, então talvez fique para terça-feira. Claro, a gente vai continuar acompanhando aqui no Livros Notícia e nas redes sociais do Livros. O nosso associado, deputado federal Tiago Mitrô, discursou sobre esse assunto no plenário ontem. Vamos ver. Bom, presidente, estou seguro de que esse é um dos projetos mais transformacionais que essa Câmara vai votar aqui esse ano, junto com a Previdência. A gente tem hoje no Brasil, esses números já foram falados, mas eles são tão absurdos que não custa repetir, milhões e milhões de brasileiros que ainda vivem no século XIX, sem esgoto tratado em casa, sem água tratada, sem até o mesmo esgoto ser coletado, sendo jogado, como bem me lembrou o deputado Wilson agora, nos rios brasileiros, impedindo a pesca, poluindo os nossos canais fluviais. Metade da população brasileira hoje não tem coleta de esgoto. Do esgoto que é coletado, 40% somente é tratado. Isso porque os números consideram que os emissários que existem no litoral e que levam o esgoto in natura para o meio do oceano é considerado tratamento de esgoto. Poluição do oceano é considerado tratamento de esgoto, está nesse 40% de esgoto tratado no Brasil. Fora os 40 milhões de brasileiros que não têm sequer água tratada em casa. É impressionante como, com números tão medievais de saneamento básico, a gente ainda tenha essa turma lutando contra. Essa turma que, por sinal, a Folha de São Paulo, em editorial recente, há uma semana, chamou de a bancada do atraso, dizendo que forças da esquerda impedem o avanço do Brasil. Palavras do editorial da Folha de São Paulo há uma semana atrás.
Forças essas que usam da mentira, como nesse papel espalhado por aqui pelo plenário, falando que esse é um assunto que foi derrotado 2 vezes no plenário dessa casa, quando foi enviado pelo governo Temer como medida provisória. Ora, este assunto não foi votado. Como que está se falando? As MPs venceram. E aí tem que se usar dessa falácia, dessa mentira, dizendo que foi derrotado em plenário. Ora, pelo menos ajam com a verdade, que vocês não precisam mentir. Bem, agora a gente vai ver um pouco mais do trabalho que vem sendo feito em todo o Brasil pelos nossos associados, lideranças e pelos mandatários da Bancada da Liberdade. Esse é o Giro Livres. Olha só, ele obriga as empresas a disponibilizarem rádio FM em todos os celulares, deputado Kim. Então agora, mesmo que você não queira rádio FM, você vai ser obrigado a ter. E mais do que isso, a pagar por isso. E é interessante porque aqui é uma casa que se discute constitucionalidade. E isso aqui é exclusão social. Porque se tem alguma coisa que a tecnologia fez, sobretudo na rede de celulares, foi popularizar os aparelhos, popularizar as linhas telefônicas. Todo mundo tem o celular na mão. Mas não, temos que ter a ajudinha do Estado para tornar o serviço mais caro e menos acessível. Deputado Kim, você usa rádio por celular, o que você acha de um projeto que tenta obrigar a que todos os celulares tenham FM? Aliás, deputado Francischini, o Brasil não produz celulares. Você tem o celular de que marca brasileira? Como vamos fazer essa adaptação aqui? Esse projeto é um absurdo. Todo mundo vai ter que pagar um serviço para poucos ou quase ninguém utilizar. E nem se sabe quanto vai custar esse tipo de adaptação. Bom dia, pessoal. Estou passando aqui para convidar toda a galera de Manaus para o nosso primeiro Bar Livres, que vai acontecer hoje no Porão do Alemão. E esse evento promete reunir mensalmente todos os amantes da liberdade aqui de Manaus para tomar uns bons drinks e fugir dessa polarização nossa de cada dia. Vamos? Eu não posso me furtar de vir a essa tribuna repudiar veementemente, em nome da bancada do Partido Novo, a exposição, entre aspas, anti-Israel, posta à entrada dessa Assembleia pelo nosso colega deputado Mainardi, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, trazendo uma série de mentiras, inverdades, ataques rasos. Israel é a única democracia de todo o Oriente Médio, é um oásis de liberdade individual, de liberdade econômica, de liberdades civis. É um país onde existem mais de 400 mesquitas, mais de 70 delas somente em Jerusalém. Quantos partidos políticos judaicos existem no mundo árabe? Obviamente nenhum. Em Israel, o terceiro maior bloco no parlamento é formado por árabes. Essas ditaduras autoritárias, em alguns casos totalitárias, como ocorre em parte no mundo árabe, não reconhecem sequer a existência do Estado de Israel e defendem abertamente a sua extinção. E é desse nível de hostilidade que o Estado democrático de Israel se defende diariamente. De mísseis enviados propositalmente para áreas populadas por civis, de ataques terroristas infiltrados na população de Israel, e ainda assim, Israel, por ser um Estado democrático, permite a livre convivência com cidadãos árabes pacíficos no seu território. É uma referência em tolerância e diversidade, né? Os caros colegas de esquerda gostam muito de falar sobre diversidade, frequentemente são vistos nas paradas LGBT Brasil afora. Quero vê-los em alguma parada LGBT no mundo árabe, onde, diferentemente de Tel Aviv, que tem a maior parada gay da região, é impossível se expressar a diversidade e a liberdade individual. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Esse foi o Livres Notícia dessa quinta-feira, como você sabe, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres. Você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Até amanhã.